Botafogo líder versus Internacional, que apresentou Roger Machado. As notícias agora. Vamos ouvir essa música bastante, hein? Em busca de manter a distância para os demais concorrentes na luta pelo Brasileirão, o Botafogo terá uma dura missão nesta rodada. No sábado, recebe o Internacional no estádio Newton Santos com expectativa de casa cheia. Até agora, mais de 20 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada. Para esse confronto, o técnico Arthur Jorge não deve promover muitas mudanças no time titular. Como Eduardo segue lesionado, o quarteto ofensivo do Botafogo, mais uma vez, deve ser formado por Savarino, Tiquinho Soares, Júnior Santos e Luiz Henrique. Por falar em Luiz Henrique, o camisa 7 vive um grande momento com a camisa alvinegra. Em 27 jogos até aqui, Luiz Henrique marcou 4 vezes e deu 4 assistências. Desses 4 gols, 3 deles serviram para o Glorioso abrir o placar. Já no tema assistências, 3 das 4 totais foram para gols que garantiram 3 pontos para o Botafogo. Contra o Palmeiras, por exemplo, na última rodada, saiu dos pés do camisa 7 o passe para o gol de Tiquinho Soares. A importância do Luiz é tão importante como é o Oscar, como é o Diego, como é o Cauê. São todos importantes e a importância deles é medida sempre naquilo que é o seu contributo para a equipa. Hoje, de facto, o Luiz fez um jogo muitíssimo bom, desequilibrador, um jogador onde teve, de facto, iniciativa para poder criar esses desequilíbrios. Mas a importância, volto a dizer, é coletiva. Além do Brasileirão, o Glorioso segue vivo em outras competições e conheceu o seu adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil. Será o Bahia. O primeiro duelo será no estádio Newton Santos. Do outro lado da moeda, o Internacional chega com novidades para esse confronto. Depois da saída de Eduardo Cudê, o Colorado anunciou e já apresentou o Roger Machado como substituto. Ele, que estava no Juventude, tem uma longa história no rival Grêmio. Diante do Botafogo, o Roger Machado, em sua estreia, vai tentar quebrar uma sequência incômoda. O Internacional não vence há 7 jogos. Neste período, foram 4 derrotas e 3 empates. Caso volte para o Sul com os 3 pontos na bagagem, o Colorado pode subir para a 10ª colocação, dependendo de outros resultados. Uma das razões da decisão pela vinda foi justamente, né, por acreditar que a temporada ela ainda não acabou e ela pode acabar de uma forma bem sucedida com conquistas. E aí, Dedê? Leirão, assim, deixar a zoeira de lado, vai, assim, o Roger, obviamente... Olha pra mim, eu tô zoando? Hã? Eu tento me sensibilizar com o momento que você vai viver, o que está vivendo. Assim, ela não tá... Vocês que estão em casa aí acompanhando, tem que ver quando aparece o Roger na TV. Boa sorte, Roger, boa sorte. Você vai ter 2 problemas, eu acho que ele vai ter. 2 problemas. O primeiro... Estou muito interessado em ouvi-lo. O primeiro problema que ele vai ter é convencer o torcedor colorado, e ele só vai convencer o torcedor colorado com o resultado, com um trabalho de excelência. Então, isso vai aumentar a exigência em cima do trabalho do Roger Machado pela ligação que ele tem com o Grêmio. Isso é fato. Isso é fato. Ele vai ter que ir quebrando essa imagem, né? Essa ligação que ele tem com o Grêmio. Esse gelo que era o Machado para quebrar o gelo. Vai quebrando, usar o Machado para quebrar o gelo, né? Que é essa ligação que a história diz, né? Fala por si só, com o que ele tem com o Grêmio. Então isso aumenta a responsabilidade. Por outro lado, quando ele toma a decisão de ir para o Internacional, ele também dá um salto na carreira dele. Profissionalmente, você dirigir um time gigante com a história que tem o Internacional, acrescenta muito para o seu currículo. Obviamente, a gente vai ver daqui para frente qual vai ser o comportamento do Roger e como que esse Internacional vai jogar. A gente fala e falava na ocasião, quando então o Cudê era o treinador, que faltava coragem, principalmente para o segundo tempo do Internacional, porque qualidade técnica tem, de sobra, o time do Internacional, mas acho que o Cudê, muitas vezes, ele faltou um pouco de personalidade, faltava um pouco de coragem. Tomara que o Roger Machado consiga fazer um bom trabalho com esse time, que, na minha opinião, apesar do desempenho, da performance, ultimamente, para mim é um ótimo time.
Vamos falar... Jogando bem, não só conseguindo os resultados, mas também conseguindo fazer jogos consistentes. Então não tem porquê, eu acho que o Adson tem jogado muita bola, o David tem jogado muita bola também. O meio-campo com o Hugo Moura e o Cocão se encontraram, para mim, um grande diferencial do Vasco nessa era do Rafael Paiva. Melhoraram o sistema defensivo. Até o Maicon e o Léo, que estavam sendo muito contestados, também imprimiram bons jogos. O Piton e o Paulo Henrique, preciso nem falar. E como eu disse aqui, até mesmo o Praxedes, que era um jogador que fazia uma temporada terrível, horrorosa, conseguiu melhorar o seu nível aí com o Rafael Paiva, mesmo eu achando que ele não deve ser o titular do Vasco da Gama. Mas assim, time que tá ganhando, não se mexe, aquele velho clichê. Pode chamar o fogão? Cadê? Bota aqui. Ô, Lucas, a minha labareda. Fica vendo. Aqui, ó. Tá vendo, Lucas? Olha o tamanho da nossa labareda. Hein, Venê? Tá vendo a minha labareda aqui? Cuidado, hein? Ó. Cuidado com o chutor. Ah, ela leu! Pedrosa, ela leu, ela leu. Eu li? Ela leu, Pedrosa. O líder. Qual é O líder. O futuro campeão do Campeonato Brasileiro. Primeiro colocado do campeonato, o Botafogo, encara o Internacional amanhã e terá o ninho tão lotado mais uma vez. O Alvinegro divulgou os bastidores da vitória contra o Palmeiras. Cadê? Nos bastidores da vitória em cima do Palmeiras, um Botafogo focado na busca pelo título brasileiro. Após bater seu recorde de público em 2024, o Glorioso terá casa cheia novamente neste sábado, às 6h30, para encarar o Internacional no Newton Santos. O técnico Arthur Jorge prefere o mistério na escalação, mas a expectativa é de um alvinegro sem muitas mudanças em relação ao time que venceu o Palmeiras. Uma equipe focada dentro de campo e com muito apoio fora dele. Vamos, Botafogo! Clube que é mais tradicional! Incendeia a torcida do Fogão! Olha aqui, ó. A gente viu a matéria da NAC dizendo que pode não ter muitas mudanças em relação ao último time. Mas a gente sabe que o Arthur faz manutenção mesmo. Esse cara aqui, acho que é Vinícius o nome dele. Essa imagem aqui, um beijo pro Jamal que conseguiu fazer essa imagem. Isso é na hora do nosso grito do Tiquinho. Esse vídeo tem som. Cadê ele? Cadê? Bota lá. Ele se joga. Aqui, olha agora, solta. Olha aí, olha que imagem maravilhosa. Olha, agora. Fica vendo. Isso aí, não terminou, mas ele tira a camisa e rola, todo sujo de cerveja. Eu adoro esses momentos de torcida. Ô, Lucas Pedrosa, a gente sabe que o Arthur faz manutenção, às vezes pelo adversário e às vezes também para rodar o time. Por exemplo, a gente vê uma grande troca ali entre o Cuiabá, o Marçal e às vezes o Hugo. A gente vê às vezes o Matheus Ponte. Claro que o Damian é o titular, mas a gente vê que às vezes ele usa o Matheus em algumas circunstâncias. A gente vê muito o Tietê como terceiro homem de meio de campo, né? Agora ainda mais com a ausência do Eduardo, que teve até o retorno dele em tempo, a estimativa aumentou um pouquinho em relação ao retorno do Eduardo. Então, assim, a gente não sabe bem o que o Arthur pensa, né, ô Pedrosa? É difícil. Aí tem que botar um Vene Casagrande lá no Botafogo para descobrir a escalação. Não. Melhor deixar quieto. Melhor deixar quieto, eu também acho. Deixar quieto. Pode falar, Pedrosa. Eu não tô pedindo pra tu fazer, não, tá? Pode ficar lá no Flamengo, tá bom? Não precisa, eu não quero saber antes. Já tá me dando muita dor de cabeça o Flamengo. Botafogo, tá bom, então, ia me dar também. A gente não sabe que Arthur que vai escolher qual time o Arthur vai escolher, né, ô Pedrosa, para encontrar o Internacional. Mas aí eu vejo mais uma vez como o elenco do Botafogo está sendo muito bem montado, o trabalho da diretoria de futebol, do John Textor, do departamento de scout é maravilhoso. O Botafogo está sem o Eduardo, o Botafogo está sem o Jefinho, o Botafogo vira e mexe, perde um dos setores ofensivos ali, um dos jogadores, e o Botafogo continua tendo um monte de opção para poder colocar. Eu acho que o Arthur ele mexe mais até no meio campo do que no próprio ataque. É verdade. Ele vai continuar com o Savarino, com o Júnior Santos, com o Tiquinho e com o Luiz Henrique. A não ser que algum desses jogadores esteja com alguma questão
física e em relação a isso ele pode poupar. Minutagem, ele olha muito, né? Mas assim, eu não vejo outro time ideal hoje do Botafogo que não seja esse quarteto. Porque é um quarteto ofensivo, é um quarteto de 4 atacantes praticamente, digamos assim, mas são caras que conseguem recompor muito bem, conseguem fechar na segunda linha e com a bola no pé eu não preciso nem falar. Talvez desses todos, o único que performou mais do que outros e dessa vez não está performando tanto é o Júnior Santos, que precisa voltar à melhor fase dele. Mas se a gente olhar a fase defensiva dele, não, ele é muito bom. Mas se você parar e analisar, talvez essa seja a melhor fase dele. É porque ele viveu momentos muito acima da média. Verdade, entende? é verdade. Talvez esse seja o regular dos Júnior Santos, que são partidas maravilhosas. O cara conseguiu em 4 meses ser o artilheiro da história do Botafogo em uma competição internacional e todo mundo fala, ai, o Botafogo que vergonha, não participa. Mas se você for olhar, ele tem o mesmo número de gols do que o artilheiro da história do Vasco. Ou seja, então, ele é cobrado por aquilo que ele já mostrou. E que a gente não sabe se ele vai continuar mostrando. E é mais uma vez o que a gente frisa do elenco do Botafogo. O Júnior Santos não está na fase prime que ele estava no início do ano. E o time continua desempenhando. Perfeito. Porque aparece um Savarino, porque aparece um Luiz Henrique, porque volta um Tiquinho a participar bastante. O Oscar Romero é um cara que sempre que entra pra mim, ele dá qualidade ao time do Botafogo. E o meio-campo do Botafogo é muito, muito qualificado. Eu já falei, Fernanda, a única coisa que não faz o Botafogo ter um elenco do nível do Flamengo e do Palmeiras é a questão da zaga. Deveria ter um zagueiro assim, aquele que é soberano, aquele que é absoluto, que é indiscutível. Que hoje o Botafogo tem bons zagueiros, mas ainda não tem esse soberano. De resto, o Botafogo não perde em nada para Flamengo e Palmeiras. E se é que empata, porque no setor ofensivo são muitas opções. Eu pedi para tu não subir aquele drone, mas você pode subir um outro drone? Qual deles? O do zagueiro lá? Então, o Pedrosa mencionou sobre um zagueiro que chegue para qualificar muito o elenco do Botafogo. Eu acho que esse zagueiro não seria esse zagueiro. Mas é um zagueiro. Não, é um zagueiro que chegaria para ser titular, a gente está falando de um Botafogo que às vezes fica remendando a zaga porque tem 3 opções, vamos dizer. Vamos acabar com o mistério. Tem meninos jovens, mas... Que a gente não mencionou o nome do zagueiro. Quem é ele? É o Joaquim dos Santos, mas eu vou ser bem sincero, assim, ontem eu conversei com o empresário dele, o empresário não está muito otimista para a chegada do Joaquim ao Botafogo, mais pelo Santos, porque o Santos ele pede um valor extremamente alto por esse jogador. Por exemplo, recentemente o Tigres do México fez uma proposta ao Santos de 7 milhões de dólares, desculpa. O Santos recusou, alegando que só vende por 10 milhões de dólares. Eu, particularmente, acho que o Joaquim não vale esse valor todo, esse investimento todo. 10 milhões de dólares hoje dá mais de 54 milhões de reais. Não vale, sobretudo porque ele passou por um problema sério no joelho recentemente, tanto é que o departamento médico do Botafogo pediu os exames para poder analisar a situação clínica do atleta. Então é algo que preocupa. Mas, se a gente for parar e analisar futebol, é bom o jogador. Agora, vale investimento de mais de 50 milhões de reais? Na minha opinião, não. Vamos colocar na tela? Fala de família. Falei da minha família Botafogo, agora eu vou falar da minha família